Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, nos traga paz, nos traga luz nesta noite, né? Que Jesus esteja nos nossos corações, nos nossos lares, trazendo muitas energias de bondade, de paz, de amor aos nossos corações. E que possamos receber, né, da espiritualidade amiga, os benefícios dessa noite de trabalho, né, que a gente veio buscar, que a gente possa realmente receber e deixar um pouquinho também. Meu nome é Regina, sempre estou aqui, né, para os mais antigos aí já sabem, né, já me conhecem. E eu quero convidar a todos os irmãos para a gente fazer um momento de oração. Para a gente já entrar em sintonia, em conexão com o nosso Pai maior, com Jesus e os benfeitores da luz. Então fechemos os nossos olhos, agradecendo sempre a oportunidade que são nos oferecidas. Os momentos de estarmos com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, para quem estuda nas escolas, por onde a gente andar, que possamos levar a luz em nossos corações, levar a compreensão, levar a doçura, levar todas as virtudes que Jesus nos ensinou, confortando todos aqueles que passam por provações tão difíceis, que sejam acolhidos, aqueles recém-desencarnados, aqueles que estão nos hospitais, que todas as famílias possam ser amparadas neste momento. Que Deus nos auxilie, nos traga muita proteção e muito amor ao nosso coração. Que toda essa equipe encarnada que aqui está, que são os instrumentos de Jesus, para nos ajudar, para nos trazer as energias magnéticas de auxílio, de cura, que eles possam receber essas bênçãos de luz. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, eu escolhi um tema, não é fugindo do Evangelho, mas assim, a gente verifica muito Jesus. Ele fala muito assim, Jesus e os apóstolos, Jesus e os homens trabalhadores, os pescadores, né? Por onde andavam existiam os seus discípulos. E aí eu faço a pergunta, e as mulheres? Será que foram só os homens que tiveram o privilégio de estar junto de Jesus? Ou nós mulheres também tivemos? Então aí eu resolvi, né, fazer uma outra casa, havia me pedido para fazer, preparar esse estudo. Eu achei assim tão magnífico, tão profundo, que eu falei assim, não, eu vou levar lá no nosso lar, né? Pra gente entender um pouquinho, apesar de que poucos se falam, né, nessas mulheres, mas aquelas que realmente fizeram, né, tiveram a sua participação, a gente vai citar, não todas, mas algumas aqui, para a gente conhecer o trabalho de dedicação, amor, renúncia e fé que tiveram essas mulheres. Então, eu denominei aqui o tema como mulheres cristãs. Cristãs porque são seguidoras, foram seguidoras de Jesus, do Cristo. Então, vou falar dois versículos aqui, um está em Mateus, né, no capítulo 19, versículo 4, que fala: no início, o Criador os fez homem e mulher. E lá em Gênesis 1:27 cita: os homens foram criados à imagem de Deus, assim como as mulheres. Então, quer dizer, quando se veio, né, todo esses ensinos através dos evangelistas, então Deus já enviou, né, dizendo que ali foram criados todos iguais, que não existe uma diferença, que a mulher ou o homem, um seja melhor ou superior que o outro.
Não. Então ele fala, foram criados, né, à sua imagem. E assim, né, começa, né, vou falar um pouquinho aqui sobre as mulheres no tempo de Jesus. Elas eram o quê? Como que eram essas mulheres? Desvalorizadas. E no tempo de hoje não tem muita mudança também, né? Continua em alguns países por aí, essa desvalorização. Então, né, elas eram excluídas da sociedade em que viviam, elas foram criadas, educadas a modo deles lá, para conseguir um casamento e sempre submissas aos homens, né? E elas eram responsáveis para cuidar da casa e dos filhos, né? Viviam reclusas em suas residências, não estudavam, não participavam da vida pública, não trabalhavam fora de casa, não era permitido demonstrar a sua crença nos templos, nas sinagogas, né? E quando elas poderiam ir, às vezes, né, assim, de vez em quando, por alguma exceção, sempre acompanhada dos seus maridos. E ali não podiam falar nada, né? E aí veio Jesus, né? E todos ficaram maravilhados para poder o quê? Saber quem era aquele ser iluminado que estava ali, né? Vindo como Salvador, a trazer para todos o reino de Deus. E elas começaram, né, a querer também participar, né, desses ensinos. Mas elas tinham uma vida muito restrita. E algumas começaram o quê? A ir acompanhando. Só que a gente sabe que elas sofreram muito, às vezes, por ter feito essas escolhas, né? Então, de acordo com as leis divinas, a mulher desempenha um papel de co-criadoras da vida sobre as bênçãos de Deus. Então, nós mulheres, nós somos as responsáveis pelo quê? Pelo continuar da vida, gerando um filho. Então, foi assim desde os princípios, dos inícios, e será assim até quando Deus permitir. Lógico, o pai tem um papel importantíssimo. Isso aí não estamos questionando. Mas a mulher é aquela que carrega em seu ventre o filho. Carrega em seu ventre o espírito que vai vir como oportunidade nesta terra para resgatar as suas vidas. É a mãe, é a mulher que tem essa responsabilidade. E elas são o quê? Sobre as bênçãos de Deus. Então, as mulheres, elas têm se destacado cada vez mais. Hoje a gente verifica, né, que estão aí, né, se destacando em todos os ramos, né, da sociedade. E elas dão grandes contribuições. E na época de Jesus também deram grandes contribuições, né? E não foi diferente. E elas se destacaram por quê? Pela sua fé, como também participando ativamente da missão que Jesus veio trazer a cada um, né? Então existiram grandes mulheres que tiveram e que têm e que nos ensinam muitas coisas, né? Então, e elas estão descritas na Bíblia. Então, se a gente pega o Evangelho, se a gente pega a Bíblia e outras obras complementares, a gente vai verificar o destaque. O meu estudo foi baseado também nessa obra-prima da Shirlene Campos, né, Soares Campos, por Espíritos Diversos, Heroínas Cristãs. Maravilhoso. Mas a gente vai saber como foram a vida dessas cristãs.
e também, né, através da Bíblia, através do Evangelho, para trazer um pouco, né, desses ensinos a cada um de nós. Elas desempenharam esse papel importante na história cristã. E foi naquele momento que iniciou o seu despertar, né? Que elas poderiam também participar daqueles que veio trazer a lei de amor, ensinar as virtudes, que foi Jesus. Mas elas nunca, né? Mesmo naquela sociedade, né, com a dominação masculina, elas eram conscientes do seu papel. Então ali muitas foram submetidas, humilhadas, mortas, né? Sofriam em silêncio a incompreensão alheia. Se transformaram moralmente pelo quê? Pela fé viva em Jesus. Então, nesses momentos, né, foi muito importante para cada uma que ali elas tiveram, né, a essência, o início de tudo. Não somente os homens tiveram o privilégio, como eu disse aqui no começo, né, de quê? De estar junto a Jesus. Então, essas mulheres que se destacaram, né? Então, quando elas começaram o seu encontro com Jesus, com o Mestre, né? Elas ficaram sensibilizadas com as suas palavras, com seus ensinos. E quando eles ouviam falar do Messias, elas vinham escondidas, algumas disfarçadas de homem, para poder ver o que aquele Filho de Deus, ali naquele momento, vinha trazer. E nesses momentos, elas tiveram algumas oportunidades gloriosas de participarem desta caminhada. Então, elas fizeram grandes sacrifícios em prol de suas escolhas. Então, nesse momento, né, elas foram marcantes, elas foram revolucionárias, agiam com sabedoria, com humildade, com coragem, com fé. E tudo que elas aprendiam, ela passava para os seus filhos, que eram aonde elas iam, elas levavam, né, a sua prova. Então, todas aquelas crianças, né, ficavam ali, tantos ensinos maravilhosos, né? Deixar vir a minhas criancinhas, né? Então, onde estava Jesus, ali tinham muitas mulheres, muitas crianças, muitos velhos. A gente fica imaginando, devia ser lindo, né? Maravilhoso. Elas fortaleciam as suas almas com esperança e a fé em meio à dor. Elas ficavam fortes, né? E assim elas podiam enfrentar os problemas do dia a dia. Por quê? Porque elas foram heroínas da fé. Elas depositaram a sua esperança em Deus, em Jesus. Porque Jesus veio trazer, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele veio falar desse Pai amoroso, desse Pai que ali acolhia a todos, que existia um reino, né, onde todos aqueles que seguissem com fé, ali eles seriam amparados. Então, elas reconheciam naquele determinado momento, né, Deus como fiel, soberano, poderoso, né, amável, bondoso, e sabia que em todas as suas promessas iam ser cumpridas. Na vida do Cristo podemos ver a devoção que foi demonstrada por essas mulheres, né? Pois elas o viam como alguém que havia levado paz a seus corações.
saúde para os seus filhos e levou a presença amiga de Deus para as suas vidas. Elas fizeram parte do ministério de Jesus. Participaram não só dos milagres, das curas, dos ensinamentos do Mestre. Vivenciaram momentos determinantes, desde a concepção de Jesus até a sua crucificação. Elas estavam ali fiéis. Acompanharam Jesus até o momento crucial. E os apóstolos? Vamos ver o que eles fizeram daqui a pouco. Estiveram com ele nas pregações, ouviram muitos de seus sermões, seguiram Jesus desde a Galileia e não o abandonou no Calvário. Na hora extrema da sua vida, foram elas que permaneceram firmes ao Deus e não puderam mudar a situação naquele momento. Elas não podiam fazer nada, apenas orava a Deus. Foi um momento de dor muito grande para essas mulheres que ali estavam, inclusive a sua mãe, que o acompanhou. Elas foram as primeiras a chegar ao sepulcro. Devido ao perigo que corriam por causa das autoridades dos judeus e dos romanos, porque todos que se falavam de Jesus eram perseguidos. Aquelas mulheres poderiam ter saído rapidamente da cidade, fugido, ido para outro lugar, ficar bem longe dali. Mas o que elas fizeram? Elas foram até lá e depois prepararam as especiarias para o corpo do Cristo. E os apóstolos? Quais foram as suas atitudes? Naquele determinado momento. Na hora do aperto, eles fugiram amedrontados. E esconderam-se com medo do testemunho que teriam que dar. Porque se eles eram perseguidos, eram como cristãos, eles sabiam que eles iam ter que o quê? Iam ter que dar algum testemunho, iam ser presos. E aí eles resolveram esconder, Negaram, abandonaram Jesus naquele momento, com exceção de João. João ficou ali do lado de Maria. E Jesus naquele momento denominou a João: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Pediu para que João cuidasse de sua mãe. E assim ele o fez. Elas estavam ali desde o início, foram apóstolas, discípulas, evangelizadoras, financiadoras, interpeladoras de Jesus. Porque elas preparavam comida, elas faziam muitas coisas ali. Ajudavam aqueles que mais precisavam, aquelas que tinham um poder aquisitivo maior, Jesus as aceitou, não hesitou em ensiná-las e não discriminou pelo fato de serem mulheres. O Evangelho de João vem revelar para nós que Jesus tratava as mulheres com compaixão e respeito, as orientava com amor e sabedoria. E muitas mulheres foram decisivas na vida de Jesus. Vamos destacar primeiro Maria. Maria de Nazaré, a sua mãe. De mãe a discípula, ser angélico e sublime, que Deus enviou à terra para ser a mãe do Salvador. E mereceu a missão honrosa de seguir com solicitude maternal aquele que foi o Redentor dos homens. Ali ela seguiu, ela o educou, ela mostrou o caminho. E ali ela foi fiel. E mesmo depois, ela continuou o seu trabalho. E ainda continua até hoje, amparando aqueles, tão necessitados. Então, ela não foi só a mãe carnal,
ela foi mãe moral, ela foi mãe psicológica, foi e é a inspiração para muitas mulheres. Porque ali, vendo ela naquela condição, muitos começaram a querer seguir Jesus, mesmo depois, né, desse processo. Então, né, no livro Boa Nova, né, vem dizer lá, numa parte da Maria, nos momentos derradeiros da vida carnal da Maria, né, de Maria, foi quando um hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, venha aos meus braços. Jesus foi recebê-la. E ela, o que ela fez? Ela pediu para que o filho, antes dela seguir com Jesus, que a levasse aos locais onde existisse dor, porque ela queria ver todos aqueles seus filhos. E ali os abençoou. E aí ela falou: agora eu posso ir. Maria de Madalena, né, conhecida como Maria de Magdala, uma pecadora arrependida, foi se redimindo de suas culpas ao ter o contato com Jesus. Discípula dedicada, através da renúncia de si mesma, ela seguiu o Cristo. Ela ressurgiu das sombras para a luz. E não existe virtude maior do que a renúncia. E mais difícil, muito difícil renunciar. E ela renunciou a todos ali. Então, e ela foi a primeira que recebeu Jesus quando ele ressuscitou. Que ela chegou lá e ali Jesus, né, apareceu. E pediu para que ela fosse, né, teve a missão de ir lá anunciar aos apóstolos a sua ressurreição. Essa foi uma depois das mais sublimes missão que ela fez. E quando ela foi partir para o plano espiritual, né, Jesus também, né, ela pegou ali naquele momento, o mestre estendeu as mãos a ela, ela se prosternou, exclamando: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passastes a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Joana de Cusa, que a gente também, né, já ouviu falar tanto, né? E ela ali foi capaz de quê? De abjurar, né? O filho dela falava: mãe, abjura a mim que sou seu filho, repudia Jesus. Naquele momento em que ela e o filho foram colocados na fogueira, né? Ali ela recebeu tantas humilhações daqueles soldados, né? E aí eles falavam para ela, né? O teu Cristo ensinou apenas, né, a morrer? O que ela respondeu? Não apenas a morrer, mas também a vos amar. Então ela depois, né, que ela era casada com um alto funcionário de Herodes, após o desencarne de seu esposo, ela seguiu Jesus. Então, ela foi capaz, e ela, o que ela falou naquele momento? Que o filho estava ali, porque se ela repudiasse Jesus, os dois seriam salvos. Aí ela falou para ele, pediu para que ele se calasse, em fidelidade a Deus. E nós sabemos aí que ela teve diversas, né, reencarnações, né? Veio como Joana de Cusa, como Santa Clara de Assis, veio como a destemida Joana de Ângeles e outras, né? Então, nesses momentos, ela também foi convidada ao quê? Pelos espíritos superiores a integrar a equipe do Espírito de Verdade, que trouxe à Terra a terceira revelação
colaborando na codificação da doutrina espírita. Existem diversas outras que a gente não tem como, né? E o tempo está já acabando para a gente falar, né? Existiu a samaritana, né? Existiu aquela mulher pecadora, aquela do fluxo de sangue e muitas outras, a adúltera, né? E naqueles momentos ali, quando Jesus estava partindo a cruz, as mulheres chorando, naquele sentimento de dor, Jesus disse: filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorem por si mesmos e por seus filhos. Então muitas mulheres participaram das parábolas, dos milagres, né? Quando Jesus alimentou aqueles 5.000 pessoas durante muitos dos seus milagres. E Jesus elogiou as mulheres por sua fé, usou muitos exemplos, tirados do quê? Da sua vida cotidiana, né? Então, elas estavam também presentes na última ceia. Existiu também uma mulher muito importante que foi diaconisa, né? Ela viveu 50 anos depois de Cristo. Quem foi ela? Ela foi a responsável por levar as cartas de Paulo a Roma. E ela organizava as reuniões dos cristãos em sua casa. Tantas outras, Madre Teresa, né? Irmã Dulce, Meimei, Amélia Rodrigues e tantas que a gente vê falar aí, que são essas cristãs, mulheres que dedicaram a sua vida trazendo essa boa nova, trazendo esses ensinos de Jesus. E nesse momento elas contribuíram para o quê? Para que o Evangelho de Jesus fosse espalhado, ele fosse representado, pregado e vivido. Então, elas ajudaram muito, foram importantíssimos para edificar o reino de Deus. E elas foram reconhecidas, elas tiveram as suas escolhas, né? Então, naquele momento, os apóstolos foram chamados pela palavra. E elas, as servidoras fiéis de Jesus, foram convidadas pelo olhar. Então Jesus as convidou pelo seu amor. E ali trabalhavam tanto homens como mulheres na divulgação do cristianismo. Então, essas mulheres redimidas em Cristo abriram o caminho a proclamar o Evangelho de Jesus para todos nós. Vestidas de força e honra, que se expressam com sabedoria no agir e no pensar, sempre tementes a Deus e corajosos. As mulheres modernas de hoje podem encontrar a mesma rica realização em servir o Cristo, como fizeram as Marias, as Martas, as Joanas, as Madalenas. Fica aí uma grande lição para todos nós, da dedicação, do amor, da fé viva dessas mulheres. Então, essa lição para todos nós, a de como uma mulher de Deus pode agir com sabedoria, humildade, coragem e fé. E como ela foi e é importante exercendo o seu papel na obra de Deus. Então, eu encerro aqui o estudo da noite. Poderíamos falar muitas coisas, né? Mas já está no nosso momento final. E eu vou finalizar o estudo agradecendo a Deus a oportunidade, agradecendo a espiritualidade, o acolhimento e a oportunidade de estarmos aqui, né? Eu vou falar uma frase de Elizabeth Elliot. Acho que é Elliot. Ela foi missionária, palestrante protestante belga e escritora. Ela fala assim: o fato de ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão, mas o fato de ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. Maravilhosas lições. Que Deus nos abençoe, que Jesus ampare os nossos corações com muitas bênçãos de amor e luz. Fiquem com Deus, eu vou retornar à minha casa com Ele também. Se assim seja.